Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Como estáis? Tudo bem com vocês? Lembram? Nossa classe de número 32. Olha só, 32 aulas que nós estamos juntos aqui, aprendendo um com o outro a questão da língua espanhola, cultura, questões gramaticais, questões de vocabulário. E antes de começar a aula, aquele recadinho fundamental para vocês, lembram? O registro da sua frequência aí, você que nos acompanha no Classroom. Então nós temos um link, o link número 1, aquela atividade obrigatória, certo? Então clica, desenvolve a atividade, pronto, você já registrou sua frequência. Perfeito? Vamos a la clase 32, a ver lo que tenemos entonces. Lo que trabajamos en la clase número 31, la clase anterior. Trabajamos previsiones y locuciones de tiempo, expresiones para el futuro. Perfecto? Lembram dessa ideia trabalhada? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la clase de hoy? O que será que o professor organizou junto com a equipe de língua estrangeira para a aula de hoje? El gênero textual, entrada de dicionário e fotografia. Olha só, fotografia é um gênero de texto e que circula no nosso dia a dia, perfeito? Entrada de dicionário, que é, professor? Já vamos observar na sequência. E vamos a tratar elementos de las conjunciones en español, perfecto? A ver, entonces, como sempre, em nossa classe, a reflexão inicial. Aquela reflexão inicial para a gente fazer como nosso fio condutor, perfeito? Então, temos duas fotografias, dois gêneros de texto, ¿sí? As três perguntas vão a guiar nossa reflexão. Ou seja, quem são? Quem é que são esses dois personagens que aparecem nas fotografias? Por quê? Como lo sabes? Então veja que nós estamos levantando hipóteses, não tem problema se vocês não lembrarem e nunca viram. Qual é a ideia? Pensar. Então refletir um pouquinho aí, que nós já vamos verificar essas possibilidades, estas hipóteses. Entonces, volvemos a ver lo que tenemos. Antes de qualquer coisa, que vamos a tratar agora? Vejam, para a gente poder opinar, colocar aquela hipótese, quem eram aqueles personagens na tela anterior, qual é a ideia, a intenção, que sepamos perfeitamente algumas expressões para dar opinião. Então, temos três básicas para nos utilizarmos aí para dizer, por exemplo, esses dois personagens, professor, se refere a esse, aquele, eu sei disso porque eu vi em determinado lugar, eu vi na escola, eu vi em um documentário. Então, vai ver as três expressões que temos. Utilizando o verbo creer em espanhol, acreditar. Creer, utilizando a palavra que, e aí se pode utilizar incluso a palavra por qué, isso para dar uma explicação, ¿sí? Creo que, em primeira persona, eu creio que, eu acredito que, pongo uma informação e utilizo a expressão por quê para explicar este meu ponto de vista, perfeito? Outra possibilidade que temos é com o verbo pensar e a palavra que. Por exemplo, em primeira persona, eu penso que. E se eu tenho que aclarar, esclarecer a situação, eu posso utilizar a expressão o sea. Perfeito? E a terceira, utilizando o verbo parecer e a palavra que. Em primeira persona, me parece que, e se eu tenho que oponer, a oposição da informação, pero, lembra dessa conjunção? Mas, então podemos pensar nessas três situações, três expressões para orientar nossa opinião sobre os personagens das duas fotografias, perfeito? Então, possivelmente,
nós podemos pensar justamente nessas possibilidades de respostas, utilizando esses elementos aí para expressar opinião. Por exemplo, quem são e por quê? Ah, professor, creio que é um indígena, porque usa plumas. Aquela ideia, aquele estereótipo de que o indígena se utiliza de plumagem. Os acordais? Trabalhamos uma classe com os estereotipos interculturais? É bom revisitar essa aula para lembrar o que é essa ideia de estereótipo intercultural. Outra, penso que é um presidente, ou seja, olha a ideia para esclarecer, aclarar a ideia. É uma foto oficial, é o que observamos aqui. Me parece que são indígenas, pero não estou seguro. Ah, professor, não sei bem se são mesmo indígenas. Então, observe 3 possibilidades para nós emitirmos uma opinião sobre algo, sobre alguém. E, de hecho, temos aqui o indígena e este senhor é um indígena também, o presidente, o ex-presidente de Bolívia, Evo Morales. Então, um presidente que tem descendência de povos indígenas lá do contexto boliviano. Perfeito? Seguimos, então. La reflexión de número 2, que es el tema, ¿no?, del género textual que estamos discutiendo y redescubriendo en la clase de hoy. Entonces, la pregunta es, entrada de diccionario, ¿cuáles son las características de este género textual? A ver, em português, entrada de dicionário, o verbete do dicionário. Perfeito? Então, o professor vai dar aquele tempinho para vocês observarem esse layout. Veja, o professor fez um print, hoje é perfeitamente comum, e trouxe a tela do dicionário de la RAE, os acordais? Real Academia Espanhola. É aquele dicionário online que facilita aí nessa nossa cultura digital buscarmos informações, tirarmos as nossas dúvidas sobre significados. Perfeito? Então, aquele tempinho para vocês visualizarem esse layout e já já nós voltamos. Entonces, volvemos a ver o que temos aqui. Então, o professor deu aquele layout, perfeito? O dicionário de la RAE, la Real Academia Espanhola. Então, esta entrada de dicionário, como é que se organiza então? Porque é um gênero textual, não é mesmo? Seja o dicionário impresso, né, especialmente aquele escolar que nós temos dentro das escolas, né? Aquela primeira parte em espanhol e depois em português, a outra metade do dicionário é ao contrário, português com espanhol, por exemplo, ou em inglês, no inglês também. Então, por exemplo, aqui, justamente o tema da classe, sobre os pueblos indígenas. A palavra indígena se refere a esta entrada, esse verbete do português. Aí temos a etimologia, a origem da palavra. Ah, será que é uma palavra do latim, do grego? Qual que é a origem? Perfeito? Depois temos a morfologia. Morfologia, por exemplo, para a palavra indígena pode ser um adjetivo, uma característica, um sujeito indígena, a característica dele, morfologia. Então, se a palavra é um substantivo, um adjetivo, é um verbo, perfeito? E temos o próprio significado. Aqui, por exemplo, originário do país que se trata, o significado. Pero sabemos perfeitamente que a palavra indígena, además, além de um adjetivo, pode ser um substantivo também, perfeito? Como a palavra amigo. Então perceba que essa palavra, dependendo do contexto que nós a utilizamos, pode ser ou uma ou outra classe gramatical. Depois pense um pouquinho aí, inclusive, na língua portuguesa. Amigo, substantivo, adjetivo, quando que elas ganham esse valor, perfeito?
E aqui temos a referência do dicionário, sim? Então vejam só o layout que nós estamos descobrindo aqui, perfeito? O professor vai voltar um pouquinho com vocês a tela, justamente nessas três expressões que nós observamos para emitir opiniões, perfeito? Então o professor vai dar um tempinho para vocês fazerem o registro, porque nós vamos utilizar nesta aula e possivelmente no nosso dia a dia para emitir as nossas opiniões, perfeito? Então, volvemos, vejam, é extremamente importante as anotações, perfeito? Então, seguimos aqui, perfeitamente tratamos das duas fotografias e as opiniões, perfeito? Creio que, penso que, me parece que. Aí observamos então, mira, estamos retomando um pouquinho aqui, a entrada do dicionário, o verbete, com a palavra, isso mesmo, indígena. Observamos os elementos importantes da entrada. E agora temos a leitura de um fragmento. Vejam só, nossa aula não é tão extensa, então um fragmento para nós termos uma ideia. É um reportaje, outro gênero textual. Índio e indígena. Olha que importante isso. E o que diz? Vamos à leitura juntos. Sebastián Serrano, 21 de janeiro de 2006. Nós temos a temporalidade, um texto de 2006. Aqui diz, olha, como é fragmentado, nós utilizamos pontos suspensivos, a reticências, perfeito? Mabel Acuy, desde Bolívia. Então, partindo do contexto boliviano, uma correspondente do jornal, ela vai falar sobre essa ideia dos termos utilizados, índio ou indígena. Conta que ali, ou seja, em Bolívia, olha o ali, lembram? Que indica lugar, perfeito. Os dois términos, quais? Índio e indígena. São sinônimos. Sin embargo, entretanto, índio tem conotações despectivas, coisas malas. E segundo o tono em que se disse, pode ser um insulto. Ou seja, a tonalidade, um tom que você utilize na tua fala, pode ser que você esteja sendo preconceituoso e discriminando alguém dizendo que é um índio. E já vamos descobrir estes elementos todos aí, perfeito? Pois bem, seguimos com esta reflexão, a reflexão de número 3. Que temos aqui? Outra imagem, que é um montaje com muitas fotografias. A pergunta é, os indígenas são todos iguais? Observa este montaje e marca V para verdadeiro ou F para falso. Então, observe que nós temos aqui algumas afirmações. A ideia é olhar para esta montagem com várias fotografias e tentar marcar se é verdadeiro ou falso cada uma das afirmações. E já já nós voltamos com a nossa correção e a nossa reflexão.
Então, volvemos a conseguir observar certinho esta montagem com diferentes fotografias. Então, a ver o que temos. De hecho, de fato, todas são falsas. Afirmações falsas, ¿por quê? Os indígenas não hablam a mesma língua. Indígenas que pertencem a comunidades, grupos distintos. Os indígenas se organizam como comunidades, perfeito? Então, temos, por exemplo, os guaraníes, os quechuas, os aymaras e outros tantos pueblos indígenas em todo o mundo, perfeito? Os indígenas não comem a mesma comida, ¿sí? Claro, há muitas comunidades que utilizam muito dos elementos da natureza. Inclusive, eles sabem como preservar a própria natureza, perfeito? Não vivem no mesmo lugar, em diferentes espaços geográficos, contextos diferentes também. Não creem, eles não acreditam em ele mesmo Deus. Então nós temos povos indígenas que têm as suas crenças, seus valores diferentes uns dos outros. Acreditam no mesmo Deus relacionado a algum elemento da natureza, diferente de outra comunidade, perfeito? E eles nos levam, não usam a mesma roupa, perfeito? E outra coisa muito importante que observamos através destas todas fotografias, a maneira como os pueblos indígenas tem esta questão de pertencimento. Como é que eles se observam, como é que eles se pertencem ao contexto ao qual eles estão vivenciando. Sim? E aí nós resgatamos aquela ideia do termo, que leva a nossa pergunta da aula, indígena, índio, originário. São 3 palavras utilizadas para esta referência aos pueblos indígenas. A palavra um pouquinho mais complicada é índio, que faz referência aos povos das Índias, uma outra nacionalidade, em outro contexto. Então, Cristóvão Colombo, ele acreditava que ele podia chegar até as Índias por um outro meio de navegação na época. Então, as correntes marítimas levaram ele para um outro lado e ele chegou a esse contexto que hoje nós chamamos de Américas. Chegando aqui, ele acreditava ter chegado justamente nas Índias. E os habitantes de Índias chamamos de índios, perfeito? Mas a ideia dos povos originários, olha que interessante a palavrinha, originários, que aqui já estavam antes da chegada dos colonizadores, são os pueblos indígenas ou pueblos originários. Perfeito? A ver, então, seguimos aqui. Os usos de las conjunções, que é o tema que vamos a tratar na classe de hoje, o tema mais gramatical. ¿Sí? Então, as conjunções Y e a conjunção IE. ¿Para que servem? Servem para unir palavras ou orações similares. A ver o que temos com a Y. Quando que vamos a utilizar a conjunção Y, que equivale à letra E, a conjunção E na língua portuguesa? É de um uso general. Se utiliza com palavras ou com expressões também, perfeito? Já utilizaremos a conjunção E para substituir a conjunção Y, para evitar o que a gente chama de cacofonia, que é o mau som, sim? Quando que vamos a utilizar a E? No lugar do Y. Quando as palavras iniciam por la I e por HI, perfeito? E isso desde que seguido de uma consonante, aquela consoante, perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem a anotação que vai ser imprescindível para a aula.
Volvemos entonces y vamos a ir a unos ejemplos, algunas aplicaciones más prácticas, ¿perfecto? Entonces, el uso general de la Y. Por ejemplo, esta expresión, esta oración, indígena y originario son más usuales, son expresiones más usuales. Esse hijo y madre son indígenas. Estude inglês e espanhol. Então, observe que o emprego do Y, essa conjunção, ela está justamente ligando dois termos, duas orações, e aqui não temos aquele probleminha. Mas, quando vamos fazer a substituição de la Y por la E? A ver, originário e indígena são mais usuais. Olha a diferença da primeira estrutura, o professor só inverteu os termos. E vejam, se antes nós tínhamos indígena e originário, nessa inversão, originário e indígena, olha o que aconteceu. Se nós mantivéssemos lá Y, originário e indígena, consegue acompanhar? Ó? E indígena é a tal da cacofonia, esse mau som da língua. Para evitar o mau som, vamos colocar a conjunção E. Essa madre e hijo são indígenas. Estude espanhol e inglês. Perfeito? E olha o detalhe que o professor destacou para vocês aqui, ó, grifado e na cor azul. Indígenas. Começa por I e seguido da consoante N. Hijo. Começa pelo H, letra H em espanhol, e também, veja, vem seguido ali do J. Hijo. E a palavra inglês começa pelo I e vem seguido da consoante N. Então, dentro dessa questão da regrinha, começa pelo I, pelo HI seguido de uma consoante, devemos, portanto, então fazer aquela troca. Perfeito? Então, o que vamos observar aqui? Antes, o professor vai dar aquele tempinho, olha, o professor já está esquecendo daquele tempinho para vocês. Então, é importante fazer o registro. Vocês vão ter essas frases aí registradas para acompanhar no decorrer da aula para a nossa reflexão. Então, volvemos e, vejam só, anotaram? Tranquilo. E agora vamos a trabalhar com estes elementos aí, ¿sí? El ejercicio de reflexión número 4. A ver lo que pide este ejercicio. Completa las oraciones con la conjunción Y o con la conjunción E. Perfecto? Entonces tenemos 5 orações, 5 frases. Qual é a ideia para vocês? Observe as palavras que vêm logo após o espaço e analise se elas vão se encaixar na regrinha para o uso de la Y, que é aquele uso geral, ou o uso de la E, quando nós temos que substituir a Y para evitar o que mesmo? Isso, cacofonia, perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem essa reflexão e já volvemos com a correção.
Volvemos, vamos a la corrección. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La oración de número 1. La palabra indio puede discriminar e insultar. Insultar empieza por la I seguida de la consonante. Sustituimos la Y por E, perfecto. 2. Evo Morales es boliviano e indígena. La misma aplicación de la regla. Empieza por la I seguido de una consonante. 3. Para el mate, la bebida, el mate, machaca la hoja, você tem que amassar a folha, e hierva el agua. Mira, una palabra que empieza por HI, pero es seguida de, perfecto, vocal. Y debemos observar la palabra cuando es seguida de una consonante. Entonces aquí no cambiamos, ¿sí? Mantenemos la Y, perfecto. Pues bien, 4. Valorar culturas y creencias de los indígenas. Mira, creencias es una palabra que no empieza por la I, tampoco por la HI, perfecto. 5. El derecho a identidad y tierra. Identidad y tierra. Tierra es una palabra que también no empieza por la I, tampoco HI. Y una corrección, ¿sí? Identidad, no tenemos la E aquí. Perfecto, entonces el profesor está corrigiendo con todos. ¿Sí? Seguimos entonces a ver los usos de otras conjunciones que tenemos. La conjunción O y la conjunción U. Sirven para unir palabras u oraciones opuestas. A ver, cuando utilizamos la conjunción O, es una conjunción utilizada de uso general, a cualquier tiempo, como la Y que trabajamos ahora. Perfecto. Y cuando vamos a substituir a conjunción O por la conjunción U, cuando las palabras justamente empiezan por la O por HO. E aqui não tem aquele detalhe da regrinha que tem que ser seguido por consoante. Perfeito? É uma regra mais sencilla. Sim? Então, o professor vai dar para vocês aquele tempinho para fazer o devido registro. Volvemos entonces a ver ahora, vamos a observar algunos empleos, la aplicación. Perfecto. Uso general de la O, esa conjunción. Originario o indígena. ¿Es indígena o no indígena? Estudas inglês ou espanhol? Estão observando que faz a ideia de oposição? Você estuda isso ou aquilo? Você gosta disso ou daquilo? Prefere o verde ou o vermelho? Sim, como em português. E quando devemos substituir a O por la U para evitar a cacofonia, esse mau som? Por exemplo, indígena u originário. Mira, a palavra originário empieza por la O. Então, mira, o originário, o
é esse fenômeno que gera um mau som. Então, substituímos por la U originário. Es oriental, U occidental. Empieza por la O, cambiamos. Estudia solo espanhol, U outros idiomas. Mira, a palavra outros empieza por la O, substituímos também. E uma correção mais aqui. A palavra originário não leva acentuação em espanhol, perfeito? Então, aproveitando para fazer as correções necessárias aqui, de acordo? Então, aquele tempinho para você fazer o registro e já vamos seguir com a nossa aula. A ver, seguimos con la clase. Nuestra reflexión de número 5. Completa las oraciones con la conjunción o com a conjunção U, de maneira adequada. Então, pensar no esqueminha. Quando que eu uso uma conjunção, quando uso a outra. E vocês acabaram de fazer as anotações sobre esse uso, sim? Então, temos 5 frases, e aí há que observar que as palavras que estão depois do espaço. Vejam, depois de cada espaço, tem uma palavrinha que deve ser observada. É com ela que você considera o uso de O ou de U. Então, aquele tempinho para vocês.
Entonces, a la corrección. A ver aquí, la oración de número 1. La palabra indio puede discriminar u odiar. Odiar empieza por la O, evitamos el mal sonido, o odiar, entonces u odiar. 2. Evo Morales es indígena o no indígena. Bueno, tenemos el adverbio de negación no, que empieza por la N, entonces no cambiamos nada, ¿sí? 3. Para el mate, machaca raíz u hoja. Hoja, folha, empieza por la H-O, entonces cambiamos u hoja, ¿sí? 4. Mujeres u hombres indígenas. Hombres empieza por la H-O, sustituimos la O hombre, evitamos el mal sonido, ¿sí? 5. El derecho a la identidad o a la tierra. O a la tierra. La O está delante de la preposición a, entonces es el uso general. Perfecto? Tranquilo? Estão vendo como não é tão difícil? Temos que observar a regra, fazer a prática, fazer o exercício, retomar, e a leitura é fundamental para que compreendamos melhor os elementos de gramática. Perfeito? Então, temos como sugerência para finalizar a classe de hoje aqui um vídeo. O vídeo que tem o título Ser Indígena. É muito importante, é um vídeo curto, como uns 5 minutos, basicamente. E qual é a ideia que o professor sugere para você, estudante nosso, para você, professor também que acompanha as aulas? Assistir o vídeo porque são diferentes etnias indígenas que aí estão dando seus testemunhos, os seus depoimentos. Por exemplo, se pergunta a um indígena, o que é ser indígena? Se me perguntam a mim, eu que não sou indígena, Gilson, o que é não ser indígena? Como será que eu respondo? Então, a ideia é essa reflexão fundamental. Então, é um vídeo que traz diferentes etnias indígenas informando o que é ser indígena para eles. Observe e anote as palavras mais comuns que aparecem nesse depoimento de cada indígena. Perfeito? E vamos a valorar as culturas indígenas também, sim? E, por fim, umas sugerências de uns sítios, isso mesmo, sites e leituras, sim? Todos têm referência com os pueblos indígenas. Alguns são internacionais, outros são relacionados ao contexto brasileiro. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos em uma próxima classe.